estou em soledade. Em nome de Jesus, né? Também está me acompanhando lá atrás o diácono Eliezer. Dirige juntamente com a missionária nossa igreja aí na cidade de Areia. E também os irmãos, quem é de São Vicente do Seridó, da nossa igreja lá no Seridó Paraibano, né? Tem bastante irmãos que nos acompanham. Louvamos a Deus por esta noite de bênção aqui na cidade de Alagoa Grande. Eu tenho um carinho por Alagoa Grande, apesar de vir pouco aqui, sempre estou de passagem. Eu passo direto aqui uma vez no mês, duas vezes a gente está sempre passando. Enquanto o culto estava transcorrendo, eu estava sentado aqui olhando para os montes, lembrando que lá nos anos 99, 2000, eu vinha muito a Alagoa Grande para evangelizar. O cruzeiro, ali eu já evangelizei toda, né, Obreira? A Obreira está ali me recordando. Nós vimos evangelizar porque já tivemos trabalho aqui, não no ministério agora, mas é outro ministério. Inclusive a minha esposa pastoreou a igreja aqui há algum tempo. A igreja ficava lá na rua da ponte. Eu não sei como é que chama aquela rua, irmãos. É a Rua do Tanque, é? Como é que é? Do Tacho. Perdi por um pouco. Na Rua do Tacho, ficava ali na principal a igreja, né, filha? Claro que em outro ministério. Eu acho que por aí tem algumas ovelhas congregando em algumas igrejas aqui de Alagoa Grande que foram evangelizadas por você. Lá no distrito do Zumbi, não é isso? Estou correto assim? Distrito do Zumbi? Tem ovelha lá que a bispa pregou, ministrou nos hinos dos anos 90. E hoje o Senhor nos traz aqui. Outra coisa que me faz ter carinho por Alagoa Grande é que meu avô morou aqui a vida toda. Não sei se alguém aqui poderia conhecer, seu Chico Romão, ele era comerciante. Eu não lembro a rua, porque faz muitos anos, mas ele morou aqui a vida toda, foi comerciante, faleceu já há alguns anos, com 97 anos. Então eu tenho uma alegria de voltar hoje a Alagoa Grande para ministrar a palavra de Deus. Vinha muito quando era criança aqui com a minha mãe. Ela vinha receber a pensão aqui no Banco do Brasil. E eu vinha quando criança. E hoje o Senhor me traz aqui, só mais velho, crescido não, tá, irmão? O tamanho ainda é o mesmo, só aumentou a idade. Mas louvamos a Deus por esta oportunidade. Pastor, meu coração está alegre pela sua vida, por esta obra. A gente sabe que a obra do Senhor não é fácil, é árdua. E quando nós chegamos a uma ocasião de vermos o ministério celebrar seu 22º aniversário, devemos louvar, glorificar, exaltar e engrandecer o nome do Senhor. Queridos, para não me prolongar mais, nós vamos para a leitura da palavra do Senhor, pois a palavra de Deus sempre é prioridade. Louvado seja o nome do Senhor. Convido a amada igreja a abrir vossas Bíblias na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo de número 15. Louvado seja Deus. O versículo apenas o 50, versículo 58, que nós vamos tomar por base desta palavra. É o tema da festividade de hoje, do culto de aniversário desta igreja. 1 Coríntios capítulo 15, versos 58. Louvado seja Deus. Firmes na fé, uma igreja inabalável. É esse o tema proposto que o Senhor, que o Espírito Santo pôs no coração do nosso amado pastor Manuel. E nós estaremos a ler esse texto. Coríntios é Novo Testamento, né, amados? Se você abrir a Bíblia em Mateus, vai passando Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios. Quando se encontraram, pode dizer amém? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Podemos ler a palavra do Senhor que nos diz: portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Louvado seja Deus. Queridos, através desse texto, o apóstolo Paulo, ele nos chama a uma reflexão sobre o nosso papel, sobre o significado de ser cristão, e ao mesmo tempo ele nos chama a refletirmos no nosso papel como igrejas do Senhor, como igreja do Senhor. Na sua primeira carta aos Coríntios, Paulo exorta aquela igreja
com 3 palavras: sejam firmes, louvado seja Deus, sejam inabaláveis, sejam abundantes na obra do Senhor. Paulo, além de exortar aquela igreja, ele exorta e desafia a igreja de hoje. Ele chama-nos para que nós venhamos fazer uma reflexão. Ele nos desafia a sermos esta igreja que é firme, que é inabalável e que é abundante, servindo a Cristo Jesus. Paulo nos desafia para que possamos e venhamos viver uma vida dedicada a Cristo, aleluia, no serviço a Deus. E ele diz, sabendo que o nosso trabalho não é vão, não é vão no Senhor. Mas quando Paulo nos desafia a trabalhar, a sermos uma igreja firme, inabalável, abundantes, servindo ao Senhor, Paulo, ele diz que a igreja tem uma chamada. Que chamada é essa, meus queridos? Meus amados, que chamada é essa que Paulo diz que a igreja tem? A chamada de ser firme e inabalável. Mas antes da gente entender o significado de sermos firmes e inabaláveis na obra do Senhor, é importante entender o contexto que Paulo, ele escreve esta exortação à igreja de Coríntios. Nesse capítulo 15 da carta, no capítulo inteiro, se você observar, o apóstolo Paulo, ele trata da ressurreição de Cristo Jesus. Você pegar lá no início, o título, a epígrafe do texto bíblico, Paulo está lá tratando da ressurreição de Cristo. Paulo fala da esperança que ela traz para os crentes. E ao mesmo tempo, Paulo enfatiza a importância da ressurreição de Cristo como fundamento da nossa fé. Aleluia. E ele ainda ressalta que sem a ressurreição de Cristo, sem esse fato, a nossa fé seria vã. Eu convido os amados ainda com o texto de 1 Coríntios a meditar comigo no versos 1 e 4 do mesmo capítulo. Irmão, eu gosto de pregar lendo a Bíblia. Eu não sou conferencista, eu sou pastor de igreja. Então eu gosto de Bíblias abertas para a gente ler. Amém? A palavra é o centro. 1 Coríntios 15. Vamos voltar lá para o primórdio do capítulo, versículo do 1 ao versos 4. Por gentileza, amados irmãos. Louvado seja Deus. Aleluia. Paulo, ele diz assim. Por favor, acompanhe a leitura. Também vos notifico, irmãos, que o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão, porque primeiramente vós entreguei o que também vos recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Eu gosto disso, dessa afirmação de Paulo. Tudo Paulo fala, segundo a Bíblia, segundo a palavra. Paulo, ele prega, ele exorta a igreja de Coríntio, chamando-os também a colocar as Escrituras como centro e como bússola orientadora da fé. Se a vossa fé não estiver baseada no fato de Cristo Jesus ter morrido para pagar os preços do nosso pecado, e o fato dele ter ressuscitado para nos dar salvação, a sua fé é vã. É isso que Paulo está dizendo aqui. Mas se a nossa fé, aleluia, estiver alicerçada na esperança que Cristo trouxe para nós por sua morte, mas também e principalmente na ressurreição, a nossa fé será frutífera, a nossa fé produzirá a nossa salvação. E é aí onde Paulo exorta os irmãos crentes da igreja de Coríntio acerca da importância da obra do Senhor.
E quando ele prossegue lá no versículo 58, Paulo dá uma palavra de encorajamento. Ele diz: irmãos, estejam sempre abundantes na obra do Senhor. Mas aí cabe um pensamento: o que é a obra do Senhor, irmãos? O que é estar na obra? O que é fazer a obra? O que é vivenciar a obra do Senhor? Se nós olharmos para o texto de uma forma literal, Paulo está exortando os crentes da igreja de Coríntio para que eles estivessem vivendo diariamente e cotidianamente como cristãos, dedicados a servir a Deus e ao próximo. Isso é a obra do Senhor: servir a Deus e servir ao próximo. Aleluia. Esta é a obra do Senhor. É isso que Deus requer de cada um de nós, como crentes, como cristãos, como servos de Jesus. Glória a Deus. E o exemplo maior Cristo nos deu. Enquanto Ele esteve aqui, a cada dia do seu ministério, desde o primeiro dia ao último, Cristo, tudo que fez, tudo que falou, cada pequeno ato, cada cura, cada milagre, cada palavra, na multiplicação do pão, na cura dos 10 leprosos, na ressurreição da filha de Jairo, na ressurreição do filho da viúva de Naim, quando aquelas duas multidões se encontraram. Eu gosto muito desse texto porque o texto começa dizendo: uma multidão entrava e uma multidão saía. Outra coisa interessante: uma multidão levava a morte e outra multidão trazia a vida, que era Cristo. E quando ele para o sepultamento e diz: mulher, não chore, nesse pequeno ato dizer não chore, Cristo estava amando o próximo. Quando disse para Jairo: Jairo, não temas, ele estava amando o próximo. Quando deu a sua vida, quando verteu o seu sangue, pagando o preço do meu, do seu, do nosso pecado, Cristo estava amando o próximo. Então em cada ato de Cristo, Ele nos estimulava, quando não por palavras, também por ações, e principalmente por ações, a fazer a obra de Deus. Então o que é a obra de Deus, igreja? É servir a Deus, é servir ao próximo, é amar a Deus, mas também amar o próximo. Glória! Vocês já viram o símbolo da fé do cristão? É a cruz. Aqui tem uma. Eu gosto muito da cruz. Eu gosto muito. Essa semana eu estava no meu trabalho e um colega meu que não é crente me viu com uma cruz. E ele falou assim: mas você é bispo? Eu disse: sou bispo, mas já é bispo consagrado, ordenado e tudo mais. E bispo, na tradição da minha fé, no nosso ministério, ele usa a cruz, se ele quiser. Se você procurar a história, entender a história do cristianismo, você talvez até quebre alguns paradigmas. Nós crentes podemos até cremos na cruz como símbolo. Não usamos crucifixo, amém? Que aí o limite. A cruz sim, crucifixo, porque Cristo não está morto, Ele está... A cruz está vazia, porque Ele é vivo. E eu usei isso para evangelizar ele. Eu disse: você sabe por que eu não uso crucifixo? E por que eu uso a cruz? Ele falou: não, porque o meu Jesus não está morto. Ele morreu por mim, morreu por você, morreu pelos meus pecados, morreu pelos teus pecados, mas Ele está vivo. E a cruz vazia me lembra disso todo dia. Quando eu olho para uma cruz vazia, eu lembro: meu Jesus está vivo. Aleluia. Glória! Você já prestou atenção que a cruz, ela tem uma haste, ela tem uma haste horizontal e uma haste vertical? Você sabe por que a cruz tem essas duas hastes? Porque ela é uma mensagem. Quando você pega a haste que sobe de baixo para cima, nos mostra que a mensagem da cruz nos conecta com Deus. Nós embaixo, Deus em cima. Isso é a obra. Mas ela também tem uma haste que vem na lateral. Sabe o que é isso? Pastor Manuel, por gentileza, venha cá, meu querido. Eu vou quebrar um paradigma. Se eu fico aí, eu fico aqui. Haste lateral. Sabe o que é isso? Se eu amo Deus, eu aqui, Deus lá. Eu amo Deus, eu aqui, Deus lá. Eu amo Deus. Haste que sobe. Haste lateral significa: se eu amo Deus, eu tenho que amar o meu próximo. Quem está do meu lado? Jesus disse: ama o teu próximo como? E quem é o meu próximo? É quem está perto de você. Aqui é o pastor, é o meu próximo. Aí é o irmão que está sentado. Obrigado, pastor. Aí é o irmão que está sentado perto de você. Dentro da tua casa, quem é o teu próximo? É teu marido, é teu filho, é tua mãe, é teu pai, é tua esposa. No teu trabalho é o teu colega, é o teu supervisor, é o teu chefe, é as pessoas que você atende. Na tua rua é o teu vizinho, mesmo aquele que só a miséria. Porque tem vizinho que é ungido, né? Tem vizinho que é uma prova de fé. Tem vizinho que Deus colocou do lado
fazer nele a obra de Deus. Tem pessoas que Deus coloca na nossa vida, tem pessoas que Deus coloca do nosso lado na igreja. Tem irmã do coral, que Deus coloca aquela pessoa justamente para a gente aprender o que é a obra de Deus, o que é amar. Porque tem crente que quer amar só Deus. E é bom nisso. Ora, jejua, faz tudo na obra, tudo para o meu Deus, o melhor para o meu Deus. Mas falha quando parte para amar o seu. E a obra de Deus não é só amar Deus. Tem gente que fala, eu amando Deus, eu esqueci. Não, meu irmão, tem que amar Deus. Mas você tem que colocar nessa equação, amar o teu próximo. Fazer a obra de Deus, entender o que é a obra de Deus. É isso, queridos. A cruz nos passa essa mensagem. É você com Deus, mas também você com o seu irmão. Você com o seu próximo. Louvado seja Deus. E Paulo exorta a igreja e diz, essa é a obra do Senhor. É você realizar a obra de Deus, é servir a Deus, mas também servir, amar o teu próximo. E quando nós falamos de amar o próximo, e não tem tanta coisa que Deus requer de nós. Deus tem chamado e levantado a sua igreja para propagar o Evangelho de Cristo. Isso é a obra de Deus. Fazer discípulo, isso é a obra de Deus. Cuidar dos necessitados, isto é a obra de Deus. A edificação da igreja é obra de Deus. Glória a Deus. E muitas outras coisas que o Espírito Santo vai nos dando, vai nos chamando. Irmão, você que louva no coral, isso é fazer a obra de Deus. Os levitas que estão adorando o Senhor, que deixam casa, família, que se dedicam na adoração, essa é a obra de Deus. Os irmãos que se preocupam em visitar um enfermo que está no hospital, os irmãos que se dedicam, aí alguém está doente, fulano está enfermo, vou lá levar uma palavra, levar uma oração. Isto é fazer a obra de Deus. Às vezes deixando até a própria família para ir pregar, buscar uma alma, buscar uma ovelha. Eu digo isso porque nós temos vivido isso, né, filha? Latente. Vocês viram o Lucas, o meu filho caçula, graças a Deus o Senhor nos permitiu, quando ele nasceu, ser bem presente na vida dele. Mas o meu filho mais velho, tem 15 anos, nós estávamos muito ausentes fazendo a obra do Senhor. Tinha dia que eu e a minha esposa saímos 6 horas da manhã dentro do carro. Nós lanchava, tomava café, almoçava dentro do carro, para ganhar almas, lá nos sertões da Paraíba, lá no Cariri. Tinha dia que a gente ministrava 8 cultos, todos em cidades diferentes, para ganhar almas. Pagamos um preço. E hoje quando eu vejo meu filho, louva a Deus, Senhor, eu sou presente na vida do Lucas, porque o Daniel foi sacrificado. Quantas vezes eu lembro que houve cenas, dias que a gente saía para pregar o Evangelho, e o meu filho chegava, pequenininho Daniel, pegava na perna da mãe e dizia, mamãe, não vai não, fica comigo hoje, mamãe, não vai não, fica comigo em casa. Não vai não. Ela dizia, meu filho, eu preciso ir com seu pai. A gente tem a obra de Deus para fazer. Tem gente que está precisando, tem gente que está carente, tem gente que necessita de uma palavra. E irmão, e os lugares que a gente ia levar a palavra, não é lugar que todo pastor vai não. Eu espero, pastor, ter uma oportunidade de o Senhor vir lá. Nas serras, entrar em estrada que só passa um carro. Se vir 2, o que vem, ou alguém volta, porque não dá para passar 2 carros. Sabe aquelas quebradas, quando você entra assim no interior do município, que você diz, rapaz, eu nem sabia que isso existia, era para mais longe. Tem sítio lá que a gente até hoje prega a palavra de Deus lá, vai fazer a obra de campanha. Eu sempre digo para os irmãos, chego aqui, irmão, aqui é onde Judas perdeu as unhas. Vocês sabem, né? Primeiro ele perdeu a meia, e para lá é onde ele perdeu as unhas, longe, e a gente saía de manhã e chegava de noite. Isso é o que? Fazer a obra de Deus. Às vezes até sacrificando a própria família. Isso é a vida do pastor, isso é a vida de quem se dedica ao ministério. E quantas vezes nós precisamos e fizemos isso? E quando Paulo ele nos exorta, vão, façam a obra do Senhor. Aí Paulo coloca uma coisa muito interessante, que ele fala para os coríntios, mas também falou lá para os irmãos de Éfeso. Paulo ele lembra aos irmãos de Coríntios, e fez esse mesmo lembrete aos irmãos de Éfeso, que todos nós como crentes fomos criados em Cristo para as boas obras. Diga para o irmão que está ao seu lado, nós somos criados em Cristo para as boas obras.
Louvado seja Deus. Lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 10, Paulo diz: vocês foram criados para as boas obras e vocês precisam andar nas boas obras. Quando nós falamos que o crente tem que andar e viver em boas obras, é preciso enfatizar, irmão, pela palavra, que a nossa salvação, ela não é alcançada pelas obras. As obras não salvam. Nós somos salvos pela graça. Louvado seja Deus. Mas as nossas obras, elas cooperam com a nossa fé. Como estão as tuas obras? Como está você na obra do Senhor? Como estão tuas mãos? Como está o teu coração? Quais são os teus serviços que você tem para entregar diante do Senhor? Se Deus hoje chamasse você, meu irmão, você que é crente, você que é servo, se Deus hoje te chamasse para uma prestação de conta, minha serva, meu servo, cadê as tuas obras? Talvez você diga: eu louvo ao Senhor, bispo, porque sou salvo em Cristo, amém. Mas a tua salvação tem obra junto? Ou não tem? Você se alegra por ser salvo pela graça? Amém. A graça, irmão, ela nos salva do pecado, ela nos dá certeza de salvação. Mas quem é salvo também deseja ter boas obras. As obras, ela anda lado a lado, uma cooperando com a outra. E as obras que Deus quer de cada um de nós, igreja, são obras de amor. O mesmo apóstolo Paulo disse aos irmãos de Corinto: façam todas as coisas com amor. Tudo que nós fazemos na obra do Senhor, o combustível tem que ser o amor. Se louvar, se pregar, se orar, se está no ciclo de oração, se evangeliza, se ministra, seja qual for a obra que você faça na obra do Senhor, seja no átrio, seja no altar, que o combustível que te move, que te leva a fazer a obra do Senhor, seja servir com dedicação e amor. Diga comigo: precisamos urgentemente ter na obra do Senhor dedicação e amor. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso, igreja. Glória a Deus. O próprio Senhor Jesus, ele nos exortou acerca também das obras. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 16, Jesus, falando da importância das nossas obras, diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. As obras não salvam, mas quando o crente caminha com boas obras, ele faz com que outros, principalmente os não crentes, vendo tuas boas obras, possam dar glória a Deus. Bispo, por que o senhor está falando testemunho? O crente tem que ter testemunho, para que aonde ele chegar, ele resplandeça. Está vendo? Nós estamos aqui sendo iluminados por essas lâmpadas. E assim tem que ser a nossa vida: um farol para quem está nas trevas, um farol para aqueles que ainda não encontraram Cristo no caminho da vida. Irmãos, um pregador e um grande personagem da história americana, Benjamin Franklin, foi o criador do para-raio. Ele, em um dos seus sermões, ele disse o seguinte: a maior pregação do crente não é no púlpito. Não, ele não faz no púlpito. A pregação mais importante que o crente, que o servo, que o cristão, o servo de Deus faz, é na sua vida diária. É dentro da tua casa. É como você trata seu esposo, sua esposa, seus filhos. Repita: lá no teu trabalho, é com o teu vizinho. A sua maior pregação vai ser feita por meio do seu testemunho, das suas boas obras. Aleluia! Que levará até o incrédulo a glorificar o nome do Senhor. Glória! Louvado seja Deus. Nossas boas obras, irmão, são um testemunho vivo do amor de Deus em nós. As nossas boas obras, irmão, a palavra vai nos mostrando que tem um potencial de impactar positivamente aqueles ao nosso redor. E repite: levá-los a glorificar o Senhor. Através do teu testemunho, muitos serão salvos. Através das tuas boas obras, igreja do Senhor, vidas que estão sedentas, vidas que estão escravizadas, irão ser tocadas e alcançadas pelo amor de Cristo Jesus. Através do teu testemunho, vidas que estão perdidas nas trevas serão resgatadas, restauradas, conhecerão o amor de Cristo. Aleluia! Viva em boas obras.
Faça a obra do Senhor, pois essa é a vontade de Deus. E aí, irmão, caminhando para outra parte do texto, Paulo ele ainda diz aos irmãos de Coríntios: tenham certeza. E qual é a certeza que Paulo fala para que os irmãos de Corinto tenham? A certeza de que o vosso trabalho não é vão. Diga comigo: o nosso trabalho não é vão. Pastor Manuel, o seu trabalho não tem sido vão. São 22 anos fazendo a obra de Deus nessa cidade. E eu sei por experiência que a Lagoa Grande não é fácil para o Evangelho. Eu já andei por essas ruas. Eu já fui porta por porta do Cruzeiro pregando o Evangelho. E levei porta na cara, viu, irmão? Levei. Chegava para levar o Evangelho falando de Jesus. Eu quero igreja, quero não. Puf! Eu digo: eita, Jesus, Jesus te ama. Eu lembro que tinha umas obreiras que iam comigo e falavam assim: será que não vão jogar um balde d'água na gente? Porque tinha gente em Lagoa Grande naquela época, que eu não sei se ainda é assim, não tô atualizado, que jogava água, esculhambava, praguejava. Eu odeio crente, mas a gente ia falando de Jesus, ganhando uma alma aqui, uma alma por lá. A Lagoa Grande não é fácil. E quando eu chego aqui e vejo 22º aniversário, eu sei que Deus tem levantado o pastor Manuel como um baluarte, como um servo inabalável nessa cidade, para pregar o Evangelho. Quantas vezes, pastor, nós conversamos, falavam, lembra na época da pandemia, foi um tempo difícil para todo mundo. E eu compartilhava com o pastor das dificuldades lá no Cariri. A gente na época da pandemia fazia oração com a porta fechada. Era a guarda municipal passando e dizia: vai preso. E a gente trancava e entrava 5. Os irmãos estão aqui para testemunhar. Você lembra que a gente fechava o templo lá, a gente fazia o culto, irmã Tassiana, lá na salinha, no escritório, um lugarzinho assim bem pequenininho, entrava 5, todo mundo de máscara. E teve igreja que morreu meio mundo de gente, e a bispa declarou desde o primeiro momento: nós vamos orar pela igreja, vamos orar por quem está aqui, vamos orar por quem está em casa, e não vai morrer ninguém. Para honra e glória do Senhor. Nós temos uns 120 membros, mas não morreu ninguém. Eu acho que uns 2 ou 3 tiveram Covid, e os outros, se tiver, ninguém nem viu. Não morreu ninguém, e os que tiveram, Jesus curou e fez a obra. Porque enquanto havia perseguição e crítica, a igreja estava trabalhando. Eu lembro que teve pastor, colega, aqueles bispos: fica dentro de casa, tu vai arriscar a tua vida, tu corre o risco de morrer. Eu falei: se eu morrer, morro fazendo a obra de Deus. Não é vão, Deus está fazendo a obra. E teve gente curada, vida salva, restaurada. E a viatura passava, e quando a viatura passava, eu ficava. Eu dizia: bispo, diminui, desliga o som. Aí depois eu ia para lá pregar e ela ficava na porta. Era um vigiando a viatura da guarda, da polícia. E só Jesus, irmão, não foi fácil. Mas a gente faz a obra de Deus, sabe por quê? Porque o nosso trabalho não é em vão. E é essa a certeza que todos nós temos que ter. Meu querido, minha querida, não esmoreça, não desanime para fazer a obra do Senhor. Pastores, colegas que aqui estão no púlpito, adoradores, levitas, obreiros, servos do Senhor, não vamos desanimar, porque tem vidas que dependem de nós, tem vidas que vão ser alcançadas por nós. E se nós pararmos, se nós desanimarmos, se nós retrocedermos, se nós acharmos que o que estão fazendo é pouco, é ínfimo, nós, irmãos, estaremos permitindo que Satanás leve almas para a condenação eterna. Porque eu quero dizer, colegas que aqui estão, tem vidas que ninguém mais vai alcançar. Deus quer usar você. Glória! Deus quer usar você. Meu irmão, minha querida, que você que está aí: ah, bispo, não é comigo não, eu sou tão pequenininho, eu sou tão pequenininha. É você que Deus vai usar. Tem vidas que só vão ser alcançadas através de você. Então não esmoreça, não desanime, não ache que a sua oração é pequena, é vã, não. Tem irmã que diz: mas bispo, eu faço tão pouco na obra do Senhor, eu só oro. Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu tenho uma irmã lá no Cariri, irmã Marta. A congregação que me acompanha conhece ela. Ela é bem velhinha. E ela chega toda sexta-feira no culto de libertação. Vou pegar ela no meu carro. E aí ela chega e diz: ô bispo, o joelho está cansado. Eu faço tão pouco na obra de Deus. Pastor, ela diz: faz pouco. Ela vai no culto da sexta e vai na ceia, porque nos demais cultos ela não pode, tem que pegar ela. Mas é a obreira fiel no obra do Senhor. Sabe aquela obreira, aquela ovelha que ela dizima no dia 30, não chega no dia 29. E ela diz: eu faço pouco. E é fiel, mais de 20 anos na obra. Ela diz: bispo, eu queria fazer mais, eu queria cantar, eu queria orar, eu queria pregar, eu não sei de nada. Mas toda vez que
que eu deixo ela, que ela desce do culto, desce para entrar em casa, ela diz: bispo, Deus lhe abençoe. Deus abençoe a bispa, Deus abençoe o senhor, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe o seu carro, que Deus livre a todo mal, abençoe. Pronto, se eu for pregar a palavra. E ela fala assim: todo dia, bispo, quando eu vou orar, eu oro por mim, pela minha casa, eu apresento o Senhor em oração. Eu oro pela sua vida e pela vida da bispa. Eu sei que é pouco, mas é o que eu posso fazer. E eu disse: irmã, por favor, não cesses de orar por mim, não cesses de orar pela obra, porque se eu ainda estou de pé, pregando a palavra, levando Jesus para o sedento, é porque tem um grupo de oração, mulheres de oração, homens de fé que oram por mim. Como aqui eu sei que tem tantos que oram pela minha vida. E quando o irmão manda uma mensagem: bispo, Deus me despertou para orar pelo Senhor, eu digo: que grande obra essa irmã está fazendo. Irmãos, deixa eu falar algo aqui, igreja do Senhor. Deixa eu falar algo aqui para os membros da igreja da glória de Deus. Se o pastor Manuel está ali de pé, se a irmã missionária está aqui, se essa obra está fazendo 22 anos, é porque Deus tem levantado a tua vida para contribuir em oração, em clamor. É pela obra que você faz. Então não ache que o que você faz é pouco. Não, irmão, mas tenha certeza que o teu trabalho não é vão no Senhor. Paulo, ele encerra o texto do versículo 58. Você pode voltar para lá, querido? Vamos voltar, eu já estou concluindo. Me dê mais 5 minutinhos que a gente encerra aqui. Ele termina o versículo 58 e a exortação dele é: no Senhor o vosso trabalho não é vão. E quando eu leio essa declaração me traz encorajamento. Aleluia! Essa declaração me lembra que tudo que nós fazemos em nome do Senhor tem um significado e um propósito eterno. Meu irmão, minha irmã, a nossa obra não é vã. Muitas vezes na caminhada cristã a gente passa por um momento de dificuldade. Quem não passou por luta, quem serve a Jesus Cristo, não passar pelo momento de desânimo ou de dúvida, não sabe o que é o Evangelho. A Bíblia nos exorta, Cristo nos fala lá em João 16:33, ele diz: olha, no mundo vós tereis aflições. Não é aflição não, aflição é uma. Ele diz aflições, no plural, várias. E na vida cristã eu costumo colocar ela como, não é como uma escada rolante que você vai subindo leve, não. A vida cristã é uma montanha, você sobe e desce. Quem nunca passou pelo momento de você estar naquela fé, irmão, está tão cheio de Jesus, que você quer estar em culto de oração, culto de louvor, evangelização, vigília, o pastor diz: vamos subir no monte. Você é a primeira que está com a garrafa d'água, você pede até para levar os pedidos para orar pelos irmãos. Mas tem tempo que você não quer vir nem para o culto do domingo, que é o culto que quem é crente no domingo está onde? Crente, quer encontrar um crente, você encontra onde? No domingo? Na igreja. Na igreja. E o crente que é mais crente aí não pede ceia. Lá na minha igreja eu digo: o termômetro da espiritualidade da minha igreja eu mido pelo culto de ceia. Quando dá culto de ceia eu só olhando quem está, quem não está, quem está, quem está. Quem não veio para ceia eu vou visitar, vou orar, porque a coisa está pesada. Porque crente não falta ceia. Crente está em ceia. Culto de domingo, crente também está lá. Mas tem dia que a gente não tem vontade nem de ir para a igreja no domingo, que é culto de louvor, de adoração ao Senhor, porque está na luta, está na aflição, o momento está difícil, a gente pensa em parar, a gente pensa em desanimar, acha que o nosso esforço não vale a pena. Mas, irmão, Paulo está nos assegurando. Ele diz, irmão, que quando nós estamos engajados na obra do Senhor, a nossa dedicação não é vã. Aleluia! Cada ato do nosso serviço, cada palavra do nosso serviço, cada oração fervorosa, cada sacrifício que nós fazemos com amor, cada investimento que nós fazemos no reino de Deus tem um propósito eterno. Levante sua mão comigo e diga: eu sei que a obra do Senhor que Ele tem me levantado a fazer tem um propósito eterno. Glorifique o Senhor por isso, igreja. Aleluia! Glória a Deus! E Paulo termina dizendo, reforçando o que ele falou lá para os Gálatas. Lá em Gálatas capítulo 6, versículo 9. Paulo, ele diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Irmão, embora nós passamos por dificuldade e não venhamos ver o resultado, o fruto do nosso trabalho, porque, irmão, tem coisa que dá trabalho para dar resultado. Quando você planta uma plantinha hoje, você vai ver ela bonitinha amanhã? Você não vai. Você plantar um pé de acerola hoje, você vai tomar suco amanhã? Você não vai. Irmão,
Lá no Cariri tem uma fruta que é bom demais. É umbu ou imbu? Imbu? É imbu? É umbu, não? É umbu, mas umbu ou imbu? Os irmãos aqui conhecem essa fruta? Acho que aqui vocês têm que comprar porque não tem, né? Mas você planta um pezinho de umbu hoje, vai passar quanto tempo para você tomar um suquinho da fruta? Quantos anos? Uns 30 anos? É isso, 30 anos para comer uma umbuzada, certo? Então primeiro tem que plantar, cuidar, zelar, sim ou não? Para depois desfrutar. Aleluia. Tem irmão que quer colher os frutos tanto tempo. Tudo tem o seu tempo determinado. Cadê a irmã Lourdes? Está ali. Levanta a mão, irmã Lourdes. Por gentileza, fica em pé. A senhora, irmã Lourdes. Isso, a senhora, fica em pé. Essa irmã, ela é um testemunho. Aonde eu vou, eu falo o testemunho dessa obreira. Ela é obreira lá na nossa igreja. É a mais idosinha de toda. Ela está com o cabelo branco, mas não se luta. Isso aí é umas ajudas que deram para ela. Isso aí é tinta, viu, irmão? Isso aí foi feito, né, irmão? Um trabalho, beleza. Ela tem o cabelo todo branco, sabe? Mas eu mexo com ela. Ela é minha ovelha que eu mexo com ela no culto. Lá na igreja, vocês veem como é que é o treino. É uma benção. Irmã, teu esposo está convertido hoje, né? Hoje ele é crente. Batizou já? Vai batizar. Mas tá com a senhora nos cultos. Fizeram encontro em casal, não foi? Quantos anos a senhora orou pela salvação dele? Quanto mais ou menos? Quantos anos a senhora tem de igreja? 20, então orou 25 anos. 25 anos. Irmão, essa irmã, olha o que é plantar para colher. Ela saía de São Vicente de Seridó para Soledade, 18 quilômetros de bicicleta para ouvir a palavra de Deus. 18 quilômetros de bicicleta para ouvir a palavra de Deus. Teve um dia que ela saiu da igreja, ofereceu carona para outra irmã. A irmãzinha queria ir de pé, ela disse, vai comigo. A irmã disse, tá bom, irmã, só quer me levar. Irmão, essas duas pegaram uma ladeira, uma bicicleta daquela Monarch, que o freio já estava vencido lá, desde a época de Noé. Mas irmã, ela botou a outra irmãzinha desse tamanho no bagageiro. Ela esqueceu que lá no final da ladeira tinha uma curva. E na hora de botar o freio não pegou, essas duas caíram lá embaixo do buraco. Só deu tempo da glória a Deus. Uma foi para cá, outra foi para lá. Até hoje estou procurando o ar da bicicleta. E ela não desistiu. Se eu estiver errado, a senhora fala. É testemunho do resultado da obra de Deus. E ela orando. Ela ia para o culto, o marido levava ela na moto, ficava debaixo do pé de árvore. Acendia um cigarro, a caipora, a chupeta do capeta. E ela orando, em volta, em propósito, em campanha. E eu orava, a bispa orava. Às vezes ele ficava lá assim, irmão, venha para a igreja, ir para o culto. Não, eu tô aqui tá bom, aqui tá bom. Um dia eu liguei para falar com a irmã, ele quer atender o telefone. O que é que tu quer? Grosso, eu digo, Jesus faz a obra. Ano passado, não foi, irmão, que vocês passaram por aquela luta? Ano passado, eles saíram do culto no domingo, terminaram o culto da igreja e iam para casa. No caminho, sofreram um acidente. Um carro pegou os dois na moto. O carro bateu do lado da moto. A pancada foi feia, imprensou o marido dela. Ele caiu. Essa irmãzinha, nessa idade aí, voou por cima do carro e caiu lá longe. Quando o pessoal chegaram para socorrer o seu Adeliano, o irmão Adeliano, disseram, ele morreu. Ele não, estou vivo, mas estou machucado. Mas deixa aqui, olha a mulher, porque ela voou por cima do carro, ela está aí, eu acho que ela morreu. Quando ele falou, acho que ela morreu, a irmã lá no escuro, debaixo de uma árvore, deu um pulo e disse, eu estou viva, glória a Deus. Foi assim, irmã? Olha para cá. Um mês depois fomos fazer um culto lá no sítio. Quem estava lá no dia? Quem é lá da congregação? Quem estava? Quando eu estava terminando de ministrar a mensagem, eu nem fiz convite. Quando eu olhei, eu vi aquela sombra se aproximando por trás assim. Eu senti uma presença. Era o marido dela, um homem que ele é bem altão, chorando como criança. Ele só não ficou de joelho e disse, bispo, eu quero aceitar Jesus. Glória a Deus. E naquele dia ele entregou a vida para Jesus. Já vai batizar. Foi mais de 25 anos orando, pagando preço, jejuando, caminhando para a igreja de luta que a irmã Lude pagou. Mas o trabalho dela não foi em vão. Hoje o marido dela está servindo a Jesus Cristo. Você pode glorificar esse Deus. Aleluia. O nosso trabalho não é em vão, o Senhor. Continua orando, continua perseverando, minha irmã. Continua caminhando, continua fazendo a obra de Deus. Deus abençoe, minha querida. Deus abençoe, minha amada. Então, querido, quando nós olhamos para 1 Coríntios 15:58, nós somos chamados a viver uma vida firme e inabalável na fé. Nós somos chamados a nos dedicarmos abundantemente à obra do Senhor.
porque a nossa fé em Cristo e na sua ressurreição nos capacita a perseverar, mesmo em meio à adversidade, sabendo que o nosso trabalho, repito, não é vão. Portanto, meus queridos, sejamos encorajados a permanecer firme na fé, a servir ao Senhor com alegria e dedicação, sabendo, queridos, que cada ação que nós realizamos em seu nome tem um significado eterno. Que nós sejamos luz neste mundo. Seja luz na igreja, seja luz na tua casa, seja luz na tua vizinhança, seja luz aonde o Senhor te levar, aonde o Senhor te colocar. Seja luz nesse mundo, resplandecendo através das tuas boas obras, para que outros possam ver, aleluia, o amor de Deus em nós e possam glorificar ao nosso Pai Celestial. Que o desafio que o apóstolo Paulo nos propõe aqui em 1 Coríntios 15 e 58, ao sairmos daqui nessa noite, ressoe em nossos corações. Ressoe. Que amanhã, nos próximos dias, nos próximos meses, no próximo ano desta igreja, que esta palavra, este desafio ressoe em nossos corações. Que esse desafio, pastor Manuel, ressoe no teu coração, ressoe no coração da missionária, ressoe no coração das irmãs do coral, dos obreiros, dos auxiliares, de cada membro. Que este desafio, o desafio, irmão, possa estar em nossos corações, nos inspirando, aleluia, a viver vidas marcadas pela firmeza. Seja firme, seja forte, dedique-se ao serviço do Senhor, pois esta palavra nos dá uma certeza que nada nem ninguém pode tirar. A certeza de que em Cristo o nosso trabalho não é vão. Que o Espírito Santo continue a te levantar para fazer a obra do Senhor, em tempo e fora de tempo. E que aonde Jesus te levar, você possa ser um baluarte de firmeza, inabalável, servindo ao Senhor, para que através da tua vida o nome de Cristo seja glorificado. Que esta igreja persevere por mais um ano na fé, que o 22º se torne 23º, e que venha anos, décadas, até a volta de Cristo, e que esta igreja, e que todos que aqui estamos, sejamos impactados, chamados a sermos firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Que Deus continue abençoando esta obra, que Deus continue abençoando esta igreja, para que a Lagoa Grande continue sendo impactada pela glória de Deus. Que o Senhor vos abençoe e que esta igreja permaneça avançando e seja um baluarte para a glória de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a amada igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glorifique o nome do Senhor. Glória a Deus. Quem recebeu a palavra? Amém, irmãos. Palavra maravilhosa. Com certeza, irmãos, quando Deus ele levanta alguém, Deus levanta com um propósito. Deus levanta com um propósito. E nós estamos aqui, irmãos, é com o propósito de Deus. Confesso a você que muitas das vezes já pensei em desistir. Muitas das vezes já pensei em olhar para trás. Mas sabe por que eu estou aqui? Sabe por quê? Porque metade do meu ministério também depende de uma pessoa. Sabe quem é? Da minha esposa. Da minha esposa. Quantas vezes eu chorei, irmãos. Chorei diante de Deus. Senhor, a gente não vai conseguir. Ela dizia: não, a gente vai conseguir, porque Deus é conosco. Aleluia! Diga glória a Deus. O ano passado, irmãos, para você ter uma ideia, como Deus é conosco. O ano passado a gente estava para fazer a festividade da igreja no mês de agosto. No mês de agosto, no mesmo mês de agosto, caiu metade do teto da igreja. Metade do teto da igreja. Irmãos, e nós fizemos um ensaio na segunda-feira, fizemos o culto na quarta-feira, e o teto não caiu. O teto só veio cair na quinta-feira, no dia que não tinha culto. Diga glória a Deus. Você já imaginou se caísse no momento de culto na igreja, o quanto as pessoas iriam falar desse ministério?
O quantas pessoas iriam se levantar contra esse ministério. Mas, irmãos, existe um Deus que levantou esse ministério. Pode ter 5 pessoas comigo, pode ter 10 pessoas comigo, mas são as 10 que eu vou cuidar. Diga glória a Deus. E Deus tem mandado pessoas, irmãos, pessoas para somar nesse ministério, porque nós temos orado. Está aqui o diácono, está aqui a sua família, está aqui o pastor Pedro. Irmão, fazia mais de 20 anos que nós não tivemos mais contato, e ele voltou a ter contato conosco. Diga glória a Deus. Está aqui o presbítero Alexandre. Nós estamos num trabalho na cadeia toda quarta-feira. Toda quarta-feira nós estamos na cadeia lá. Ele passou por algumas igrejas aqui, chamou alguns pastores, algumas pessoas, líderes, e vão parar para esse trabalho na cadeia. Muitos disseram o quê? Nós não estamos ainda preparados. Meu irmão, pelo amor de Deus, qual é o evangelho que nós estamos pregando, pelo amor de Deus? Foi pregado aqui o quê? O amor o quê? Ao próximo. O amor ao próximo. Quando ele chegou para mim e disse: vamos fazer esse trabalho? Vamos fazer esse trabalho. Diga glória a Deus. Tem pessoas lá, irmãos, que estão sedentas, né? Sedentas, só você entrando ali para você ver. Sedentas pela palavra de Deus. Dizer: pastor, arruma uma Bíblia. É ou não é? Arruma uma Bíblia. Irmãos, e eles prestam atenção no culto do início ao final. Diz: olha, vieram das igrejas aqui, fizeram esse trabalho aqui, mas o trabalho de vocês são um trabalho diferente. Diga glória a Deus. Nós estamos aqui desprezados, nós estamos aqui rejeitados, mas olha, nós estamos alegres, porque vocês vieram aqui trazer a palavra do Senhor. Diga glória a Deus, irmãos. Então Deus tem provado que está conosco, e vamos continuar na vontade de Deus. Muitas são as lutas, muitas são as dificuldades, mas até aqui o Senhor nos ajudou. Eu conheço o bispo, a bispa, e não há muito tempo, há muitos anos. Esse ano, né, que fui pregar lá? Esse ano de fevereiro, né? Fui pregar lá em Areia, né? Lá na igreja, na Santa Bênção. Levamos também a nossa igreja. E Deus falou no meu coração: traga ele aqui em Alagoa Grande. Diga glória a Deus. Quem recebeu essa palavra, irmãos? Irmãos, tem essa fé inabalável. Tudo que você faz para a obra de Deus nunca será em vão. Você está plantando, tenha certeza que você vai colher. Tenha certeza que você vai colher no futuro bem próximo. No futuro bem próximo. Às vezes a pessoa fica ansiosa para receber. A pessoa fica ansiosa. Coloca a tua ansiedade diante do Senhor, porque quando você coloca diante do Senhor, Deus, ele vai, irmão, te surpreender. Diga glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida de todos, pela vida do bispo, da cantora, de todos que atenderam o nosso convite, irmão, né? O nosso convite, que vieram nesta noite. Eu tenho certeza, irmão, muitos tentaram, irmão, contra esta obra, como tentaram lá no passado, mas quem levantou esta obra foi o Senhor. E nós vamos continuar aqui, irmãos, servindo a Deus, servindo ao Senhor de todo o nosso coração. Amém? Também quero, irmão, agradecer pela vida do Biago, pela vida do irmão Joales, que estão lá pintando a igreja. Começaram, irmão, desde ontem é uma luta. Você não sabe a luta que nós temos enfrentado, irmãos. Você não sabe. Eu louvo a Deus pela vida deles e por todos, irmãos, que colaboram com este ministério, direto ou indiretamente. Diga glória a Jesus. Aplaude o nome dele, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Amanhã nós vamos continuar na igreja, tá? Nós vamos continuar na igreja. Vai vir o pastor Davi Machado, lá de Serra Redonda, tá certo? Também fui pregar lá esse ano, e ele vai estar amanhã na igreja pregando. É o cantor Davi, estará louvando ao Senhor, e nós vamos encerrar amanhã em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Fica de pé. Quero agradecer também a diretora, né, da escola, que cedeu espaço para que nós possamos executar esse culto, fazer esse culto para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? A bispa vai fazer a oração final em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos. A paz do Senhor. É uma alegria, pastor, estar aqui conhecendo mais uma família do Senhor Jesus. A luta é
Mas é tão bom quando a gente tem alguém do nosso lado para nos estender as mãos e nos ajudar. Porque eu sempre falo o seguinte: quando a ovelha precisa de nós, pastores, a gente sempre está ali para ajudar as ovelhas. Mas muitas das vezes o pastor também precisa. O cantor precisa de uma palavra. O obreiro precisa de uma palavra. Porque a nossa luta, amados, não é fácil. Não é fácil pregar a palavra de Deus. Todos os dias é uma luta, todos os dias é uma batalha. Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. E vai continuar nos ajudando, nos abençoando. A luta é grande, mas a vitória é maior. Então você que é membro da igreja, sempre ora pelo teu pastor. Faz anos que eu conheço o pastor Emanuel, há muitos anos. Já preguei aqui quando eu era de outro ministério. A gente faz um trabalho aqui de libertação, né? Aí Deus me levou para o Cariri. E lá, graças a Deus, a gente mudou de ministério, porque a Bíblia diz que não andarão dois juntos se não estiverem de acordo, não é? E o nosso objetivo é ganhar almas para Cristo, ganhar almas para o Senhor Jesus. E Deus nos deu um ministério, eu juntamente com meu esposo e também uma grande equipe de obreiros que tem nos ajudado nessa obra de missionários, homens e mulheres de Deus que Deus tem levantado, né, na Igreja Nação da Bênção. A gente tem ganhado muita alma para Jesus. A obra de Deus lá no Cariri tem crescido a cada dia. Nossa igreja lá em Areia, o pastor foi com a igreja lá, a gente compramos lá um salão para a glória de Deus, né? E eu quero convidar o pastor, convidar a sua igreja para ir nos visitar lá, fazer uma visita, conhecer o nosso trabalho, conhecer as nossas igrejas lá, para a glória de Deus. Será um prazer ter cada um de vocês lá e serão honrados para a glória de Deus. Amém? Então fica na fé, fica na rocha que é Jesus Cristo. Afirma a tua vida, a tua fé na palavra de Deus e tenha certeza que o Senhor vai te dar a vitória. Amém? A luta é grande, mas não esqueça que a vitória é muito maior. Glória! Amém? Eu quero convidar o pastor e a sua esposa para nós orarmos por vocês. Amém. Convidar os pastores para vir aqui para a gente orar por este casal, por esta obra, para que venha crescer cada vez mais, em nome de Jesus. Igreja, estenda a mão de vocês para cá. Vamos abençoar este casal. Pastores, estenda a mão de vocês para cá. Vamos abençoar este servo do Senhor. Oramos a Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te damos graça pelo privilégio de estarmos aqui reunidos, Senhor, na tua presença. Pai, nós entregamos a Ti todo louvor, toda adoração, tudo que foi feito aqui nesta noite foi para a tua honra e para a tua glória. Santo Deus de Israel, eu oro a Ti, Senhor, pelo pastor Emanuel, pela sua excelentíssima esposa, que o Senhor abençoe este casal, que o Senhor derrame sobre eles da tua graça, do teu poder, do teu Espírito Santo, aleluia, que o Senhor encha da tua sabedoria, que o Senhor, meu Deus, venha usar este casal, Senhor, para ganhar almas para o teu reino, que o Senhor capacite a cada dia, através da presença, através da unção do teu Espírito Santo. Canta, alabaçu e levas, Deus Santo e poderoso, estenda tuas mãos, abençoa, Senhor, todas as obras, Pai, ó Deus, que o Senhor quer realizar através deste casal, que, meu Deus, aonde eles colocaram as suas mãos e a planta dos seus pés, que o Senhor os abençoe. Pai, eu também te peço que o Senhor os livre e os guarde de todo mal. Toma eles nas tuas mãos e abençoa, Senhor. Abençoa suas vidas, sua casa e sua família, seu ministério. Abençoa cada membro da sua igreja. Abençoa os seus auxiliares. Abençoa cada pastor. Pai, eu oro também e abençoa essa cidade de Alagoa Grande. Deus de Israel, estenda as tuas mãos, que Alagoa Grande venha
que é Jesus Cristo. Aleluia. Pai Santo, Pai amado, abençoa todos que aqui estão diante de Ti. Toma cada um nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. E louvado seja Deus. Deus abençoe, pastores, em nome de Jesus. Amém. E louvado seja Deus. Para encerrar, oração, levanta suas mãos para o céu. Pai Santo, Pai amado, leva-nos em paz nesta viagem. Leva-nos em paz para a nossa casa, para o nosso lar, para a nossa família. Livra este povo, livra e guarda de todo mal. E toma cada um nas tuas mãos, no nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, hoje e para sempre. Amém. E louvado seja Deus. Estenda suas mãos para frente, que o pastor vai dar a bênção apostólica para vocês. E que Deus vos abençoe. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus venha sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre toda a tua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, te dê a alegria, te dê a felicidade, não somente hoje, mas para todo sempre. E todos digam amém. E as palmas engrandecem o nome do Senhor. Amém? Para encerrado, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Salve o teu irmão na paz e na graça do Senhor Jesus. Se você quiser uma oração, tá certo? Pastor, quero uma oração de imposição de mãos. Tá aqui o pastor Pedro, tá certo? O presbítero Alexandre para orar por você. Esse é um dia para a nossa igreja, dirige a nossa igreja, em nome de Jesus. Já deixa o convite, quem sabe o Senhor vamos lá, vai estar conosco, adorando ao Senhor. Sim, cadê? Está pronto? Vamos fazer uma foto aqui, as mãos, relaxa. Eu tenho paz. Outros me conhecem, Eu